Muito obrigado, César Roberto. Seguimos aqui com o nosso Farol de Limeira e hoje recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios o Douglas Robinho. Seja muito bem-vindo, Robinho. Obrigado, Beto. Um bom dia, né, a todos aí internautas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com você hoje. Bacana, e dois esportistas aqui, lá e vamos falar de esportes também. O Robinho que hoje toma conta aqui do nosso Momento Ainda, né? Todas as sextas-feiras aí a gente fala dessa importante associação aqui do nosso município e hoje ele vai desvendar um mistério, viu, Robinho? Porque você tem os eventos Pedala Robinho. Há muitos anos atrás o Pedala Robinho era uma espécie de um tapa na cabeça de alguém, não era isso? Exatamente, Beto. E como eu era jogador de futebol, né, alguns anos atrás, na minha adolescência, quando eu estava com meus 13, 14 anos, eu jogava na categoria de base dependente. Daí depois passei na Inter e fui convidado a jogar no Guarani, só que daí parei de jogar futebol, na época sem empresário, tudo. Claro. E daí depois que eu fiquei, né, vim a ficar doente, tudo, e aí que começa toda essa história aí. Mas o esporte sempre foi envolvido, de fato, ali intrínseco na minha vida. E você viu ali, ó, dois oponentes, o Ensinas falando com o Botelho, né? Um palmeirense e outro São Paulino. Nossa, aí pronto, hein? Depois de um jogo como esse, os dois estavam se respeitando ali, mas a vontade de todo mundo tirar aquela casquinha que faz parte. Exato, faz parte do futebol, né? No esporte. Tudo dentro dos limites. Sim, né? sim. Integra essa convivência, que não pode extremismo em qualquer coisa. Bom, exatamente. Vamos lá. As atividades do Pedala Robinho, então. Explique para nós. Vamos lá. Eu vou explicar de uma maneira bem rápida e objetiva para as pessoas entenderem, né, o que é o Pedala Robinho. Pedala Robinho consiste em eu pedalar em um rolo de treino parado, mais de 5 horas, para arrecadar brinquedo para as crianças carentes, tanto de Limeira e também crianças que lutam contra o câncer no Hospital Boldrini, em Campinas. Tá. Então, eu comecei esse projeto em 2017, onde eu pedalei nessa primeira edição, eu pedalei por 4 horas e meia. Nesse período foi em frente uma bicicletaria e consegui 450 brinquedos. Depois daquilo, eu falei assim, não, dá para melhorar. Na sequência, em 2018, já conseguimos o apoio aí de 50 empresas, conseguimos 2.500 brinquedos e pedalei durante 5 horas. Ótimo. Daí chegou o ano seguinte, 2019, já tivemos apoio de 94 empresas, já conseguimos 8.000 brinquedos e foi tomando uma certa proporção. O único ano que não teve foi em 2020, devido à pandemia, né? E o ano passado também tivemos uma edição fantástica. E esse ano agora nós retomamos, né? Agora de uma maneira presencial, na Praça Toledo Barros novamente, onde vai ser no dia 3 de setembro, das 9 às 14 horas, eu fico pedalando de forma ininterrupta na Praça Toledo Barros para arrecadar brinquedo para as crianças carentes. E também nós temos mais de 50 pontos em Limeira e região arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado para a gente fazer a alegria do Dia das Crianças aí. Eu faço bike todo dia também, mas vou dizer, você fica 5 horas na bike? 5 horas. Mas a minha é parada. Sem parar. A minha é parada, né? Na rua. Então, a minha também, para esse evento, é parado também, né? Tá. A ADF é parada ali na rua de treino para fazer essa mobilização. Daí, com isso, vai passando diversos apresentadores, influenciadores digitais, músicos, né? Que vai participando. Nós temos uma live que é mais de 5 horas, que é o período que eu fico pedalando, daí tem toda uma live, tudo para atrair mais público ainda para passar, para deixar o seu brinquedo e trazer essa consciência. Muitas vezes, né, quantas famílias estão em casa, tem algum brinquedo do seu filho lá parado no cantinho, que está em bom estado, que pode fazer a alegria de uma outra criança. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, Robinho, faz tempo que eu não tenho brinquedo em casa, meu filho já está com 27 anos já, para fazer 28, mas se é uma coisa que todo mundo que tem criança, filho pequeno tem em casa, é brinquedo sobrando. Exatamente. Passa a época, brinquedo é muito de época, e a criança simplesmente põe de lado. Muitas das vezes tem criança, né, que compra um brinquedo, brincou, passou a tarde brincando, no outro dia já não quer mais. Então, nisso aí, a questão também de trabalhar aquela coisa do desapego, né? Muitas vezes fica acumulando muita coisa em casa, né? É bom desapegar o que você não está usando e vai fazer a diferença na vida de uma criança aí. É tudo de bom, porque você melhora o ambiente da sua casa, dá uma aliviada naquela quinquilharia que fica ali e faz
um gesto humanitário. Agora, deixa eu perguntar para você. Sim. Você atualmente trabalha na prefeitura. Isso, sou servidor público concursado, Uhum. né? Trabalho na Prefeitura Municipal de Limeira, no setor de garantias e direitos das pessoas com deficiência. Tá. Está no lugar certo. No Exato. lugar certo fazendo. E vem aí algum... porque esse é tipo de um assunto que envolve legislação, bom senso, né? Um olhar para o futuro também. E eu acho que é um setor que está sempre em movimento, não está não? Exato, exato. Sempre se aperfeiçoando. Exatamente. É de extrema importância, né? Você está sempre se aperfeiçoando, se atualizando, entendendo como que é a questão de leis, né? Então, é importante sempre estar em constante movimento. Uhum. E do aspecto legislativo, assim, a gente percebe que, quarta-feira dessa semana, eu bati um longo papo com o nosso membro aqui do Farol, Ronei Costa Martins Silva, ex-vereador, arquiteto e urbanista. Ele trouxe explicações de como nascem as normas de fiscalização, de como deve ser construído um edifício, normas de segurança, etc. Ele falou, olha, normalmente isso é aperfeiçoado depois que o problema acontece. Exato. E as principais regras de edifício, nós estamos falando, é claro, do incêndio lá na rua 25 de março, lá em São Paulo, e ele falou, as principais normas contra incêndio nasceram depois daqueles incêndios lá de São Paulo, do edifício Andraus e Joelma, há mais de 50 anos que tivemos essa ocorrência. No caso da atenção ao deficiente, em todo, não é só o deficiente físico, mas é o deficiente auditivo, né, que tem deficiência visual, isso também é aperfeiçoado de acordo com algo que aconteça com o deficiente também? Ele leva isso e leva para alguém e deve levar? Sim, tem diversas maneiras, né, dessas leis de fato serem criadas. Uma das coisas mais recorrentes de fato que acontece são através de situações assim, um exemplo, uma situação de desrespeito, aí que é um momento que se começa a pensar em cima disso para criar as leis, né? Então, hoje, a pessoa com deficiência, né, nós temos alguns dos canais também, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência também, que fica localizado se eu não me engano, 3 de maio, ali na Casa dos Conselhos. Tá. É importante, né, levar denúncias de situações que venham ocorrer, né, referente à pessoa com deficiência, para que sempre tenha um olhar e essa fiscalização em cima dessas questões mesmo, né, das pessoas com deficiência. Eu vi uma entrevista nesse final de semana que me tocou demais, deficientes visuais competindo na canoagem. Nossa. Olha, é um troço de arrepiar, é um negócio de arrepiar. Sim. Depois eles deram depoimentos, eu me lembro muito bem, dizendo o seguinte, poxa, eu tinha esse sonho, e todo mundo falava para mim, você não enxerga, você vai ficar lá, você vai afundar, você vai morrer afogado, isso, aquilo e tal. E com disciplina, treinamento e orientação, eles tiveram essa experiência formidável. Não, é incrível, né? A questão do esporte na minha vida, depois de me tornar uma pessoa com deficiência, vem desde 2009, já represento a cidade já há mais de 13 anos na questão da natação, há mais de 5 anos na questão do ciclismo, no mountain bike, também na corrida com muletas e também, né, em 2019 comecei o para jiu-jitsu. Enfim, então o esporte na minha vida é algo que é de extrema importância, porque ainda mais na vida da pessoa com deficiência, na questão da inclusão social, na questão da qualidade de vida, né? Então, o esporte, de fato, ele só vem a agregar, sabe? E trazer e potencializar. O que é importante é isso. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa com deficiência e falam assim, você não vai conseguir. E não é bem assim, né? Até mesmo uma pessoa, né, sem deficiência, uma pessoa convencional, quando vai fazer alguma coisa ou outra, ela precisa ser estimulada, ser potencializada. A partir do momento que a pessoa com deficiência é potencializada, estimulada, ela vai conseguir atingir os objetivos também. Você sabe que faz parte do nosso Farol, é membro do nosso Farol, a personal trainer Leilani de Paula. Sim. E ela participou de algumas atividades lá da INDA, né, fazendo aquecimento, instrução, ela tirou uma foto com você maravilhoso. E eu me lembro muito bem que logo depois desse primeiro evento que ela participou ainda, se não me engano, era uma corrida mista, alguma coisa assim, ela ficou muito tocada porque
Ela falou, gente, a gente que quer estimular pessoas normais a saírem de casa, calçarem um tênis, né? Fazerem qualquer coisa, uma caminhada na rua, ou sei lá, correr um pouquinho no final de semana, pegar uma bicicleta e tal. E tem gente que fica, não sei se eu vou, não sei se eu vou. E ela ficou muito tocada, porque ela falou, puxa vida, tanta gente se superando, enquanto outras não têm essa noção de como é importante e como é fácil para quem não tem. E como é um estímulo para quem tem deficiência superar os desafios. Sim, exatamente. Algo que é interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, hoje eu tô com uma preguiça, eu não quero fazer. E depois, vou dar um exemplo do que acontece geralmente comigo. Quando eu estou ou competindo, ou nos eventos, todas as pessoas olham e falam, nossa, mas como consegue? Às vezes as pessoas, eu dou uma resposta que as pessoas acham que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco grosseiro. Eu falo assim, eu consigo apenas porque eu saí da minha zona de conforto e eu fui e fiz. Simples assim, fui e fiz. Sim. E é assim que as pessoas precisavam pensar, né? Uhum. Não é ficar aquela coisa, mas vou, não vou. Sabe que tem um exemplo, que nós precisamos cuidar na saúde, precisamos exercitar, fazer para ter uma melhor qualidade de vida, sabe o que precisa ser feito, apenas não faz. E eu falo, você sabe o que você precisa fazer, e você não faz. Sim. Eu sei o que eu preciso fazer, e eu faço. A diferença é essa, é a atitude de fazer. Exato, exato. Deixa eu ver se eu já tenho contato com o Antônio Cláudio Bontorin, que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Tenho certeza que ele tem perguntas e provavelmente, claro, quer fazer a sua saudação também. Meu caro Cláudio Bontorin, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Seja bem-vindo, Robinho. Prazer conversar com você. Você esteve há um tempo atrás na Tribuna, na outra sede da redação lá, concedendo uma entrevista para a Virginia Vale, né? Você deve se lembrar disso. Foi uma entrevista muito interessante, muito visualizada. E eu acho que o exemplo, ele tem que partir de fato de quem pode dar o exemplo. E nesse caso, eu acho que você é muito importante nisso, principalmente nessa questão de mostrar que a capacidade não está na dificuldade, está na vontade das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito isso e tem que dar os parabéns, né? Parabenizá-lo e parabenizar todas as pessoas que têm essas dificuldades. Eu tenho uma filha que tem algumas dificuldades motoras, ela é psicóloga, se formou na Federal de São Carlos, fez residência clínica na Unifesp em São Paulo, e a gente no dia a dia acaba convivendo de forma totalmente diferente, ou seja, diferente não no sentido de pensar numa pessoa com deficiência, mas de pensar e de agir levando-se em conta uma pessoa normal. Esse normal a gente precisa tomar muito cuidado com o uso da palavra, não é assim, Robinho? Exato, né? Porque muitas das vezes a gente para analisar, até mesmo uma pessoa sem uma deficiência, vamos parar para analisar. Quem que é igual? Não existem pessoas iguais. Então, todos nós, de fato, somos diferentes. Né? As pessoas com deficiência têm algumas características. Né? E por isso que a terminologia até mesmo mudou. Antes era pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas especiais. Hoje, o termo correto é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. Então, por isso que hoje, Beto, tem essa terminologia. E por isso que eu trago essa reflexão nesse sentido. Todos nós temos as nossas diferenças. Né? Então, o interessante, acima de tudo, é nós nos respeitarmos. A partir do momento que nós nos respeitamos, as coisas ficam tudo mais leve, mais tranquilo. Cláudio, nós falamos essa semana no nosso debate Farol, né? Entre outras coisas,
Eu me lembro de um caso que nós comentamos de um sujeito que ficou bravo e tal. Nós falamos sobre o machismo, né? Como está em alta aqui no nosso país, algumas atitudes machistas. E é claro, quando a gente fala de machismo, a gente fala de um segmento, e falando de segmento, já me envolvo aqui para falar de racismo, né? Volta e meia, além do racismo estrutural como nós o conhecemos, dá para fazer um paralelo também? Existe, claro que não racismo, nós estamos falando de raça, e raça a gente sabe, temos uma raça só, que é a raça humana. Em relação ao portador de deficiência, ou seja, ao deficiente, ainda dá para perceber movimentos preconceituosos de algumas pessoas no dia a dia, Robinho? Olha, Beto, eu posso falar para você que, infelizmente, né, essas pessoas que agem de maneira, né, com falta de respeito com o próximo, isso ainda existe. Né? Isso ainda existe. Eu, particularmente, hoje, depois de vários anos aí, depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência, comecei a estudar um pouco mais em cima dessas questões para entender e ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor nesse sentido, porque o que acontecia? No início, para mim, era muito difícil porque as pessoas, a sociedade, tem um olhar de dó, um olhar de discriminação, um olhar de curiosidade. Então, tem vários olhares. Hoje, quando uma pessoa me vê pela primeira vez e olha assim meio diferente, eu já consigo perceber que tipo de olhar que é. Entendeu? Com o tempo você vai conseguindo. Então, para mim é muito tranquilo, entendeu? Lidar com isso. Só que isso daí vai de pessoa para pessoa. Já tem outras pessoas com deficiência que já não conseguem lidar muito com isso. Às vezes você está num lugar, é normal, um exemplo. Às vezes eu estou com alguns amigos meus, cadeirantes, eu que sou amputado da perna esquerda, outro amigo sem braço, outro cego, tá todo mundo junto. Aí as pessoas olham assim, tá no shopping, as pessoas começam a olhar e chama muita atenção. E isso eu vejo de uma forma natural. Por quê? É diferente, sabe? Algumas situações são diferentes. Então, tudo que causa uma curiosidade, só que às vezes tem situações que tem uma criança que vê e os pais, por exemplo, puxa, não vê, não fala nada. Chegar nesse ponto. O que é importante? Sempre quando ver uma pessoa com deficiência, levar a criança até essa pessoa para conversar, sabe, para tirar essa dúvida, essa curiosidade. Por quê? Para desmistificar isso, porque a partir do momento que o pai fala, a mãe puxa e fala assim, não olha, não fala, a criança já vai no consciente crescendo achando que é errado. Achando que não pode perguntar, achando que não pode fazer. Então, isso que vai gerando outros tipos, né, de preconceito, outras situações. Por quê? Não encara de uma forma natural. Entender. O Cláudio, e eu estou me lembrando, aliás, ele tá dando a resposta antes da pergunta aqui. O Robinho é um cara, é parceiro, irmão. Não, pelo seguinte, porque um dos símbolos que a Kedma usa aqui desde o começo das suas aparições é uma bonequinha pequenininha deficiente. Sim, né? É uma sim. perna. Eu tenho um xodó por aquela bonequinha. O Cláudio, você que teve filha, criança, tem menina, mas obviamente foi criança. E, obviamente, você deve ter comprado alguma bonequinha para ela. Ou seja, existe tanta movimentação, né? Por exemplo, temos aí as bonecas multirraciais, vamos dizer assim, né? Bonecas loiras, negras, morenas, etc. e tal. Mas também não me lembro de ter visto, e eu gostaria que você falasse sobre isso, bonecas deficientes, por exemplo. Seria uma forma de você introduzir nos lares exatamente essa normalidade. Ou seja, nós temos esse ambiente. Exato. Hein, Cláudio? Não existia na época, Beto. Até as bonecas multirraciais eram muito difíceis de achar. E minha filha queria uma boneca de cor preta, né? Ela queria uma pretinha. E, olha, a minha sogra conseguiu essa boneca, ela tem essa boneca, ela guarda até hoje. Uma bonequinha simples, de tecido e tal, né? Representando a raça negra. Então, ela sempre quis, mas a questão da deficiência, eu não conheço que nós tenhamos hoje bonecas dessa natureza. Eu, pelo menos, não tenho recordação disso. Naquela época, eu me lembro que não tinha mesmo. Nossa, me permite, Cláudio, Beto,
Eu acho que, se eu não me engano, há 3 a 4 anos atrás, começou agora a trabalhar essa questão, porque é de extrema importância bem recente. essa questão da representatividade, né? A partir do momento que você, o exemplo, eu enquanto pessoa com deficiência amputada, eu vejo em um filme, em uma novela, uma pessoa amputada, falo assim, puxa, eu estou me sentindo representado. Representa, claro. Imagina uma criança, isso, o quanto isso pode potencializar. Parece algo simples, mas o quanto pode, né, trazer um estímulo e falar assim, não, se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Claro. Eu também posso romper, né, esse olhar, muitas das vezes, com a sociedade, que as pessoas têm, de ver e falar assim, nossa, né, como você não vai conseguir? Não, podemos, nós conseguimos. E tem agora, se eu não me engano, depois de 4 anos para cá, agora começou a ser fabricado de uma maneira ainda bem, vamos dizer assim, produção mínima, vamos dizer assim, mas está tendo agora a boneca Barbie em cadeira de rodas, amputadas. Estão começando, então, a ter as grandes empresas esse olhar também para ter um boneco, um brinquedo ali com algum tipo de deficiência. Que bacana, que bacana. Bom, Robinho, obrigado pela visita, pela presença. Vamos estar divulgando sempre o trabalho da Índia, o seu em particular, que caminha, né, paralelo aí com a Índia, essa associação fantástica. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado. Eu agradeço, Beto. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de vir, né, falar um pouquinho tanto dos eventos, das ações, e também esse espaço cedido para a pessoa com deficiência. Exatamente. Né? O lema da pessoa com deficiência, só para fechar, é nada sobre nós sem nós. Então, eu fico muito feliz por esse espaço, né, que está nos concedendo para falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência. Obrigado. Valeu. Manda um beijo para a Kedma e para todos lá Pode deixar. da Índia também.